Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tom, eu sou professor da Universidade Federal de Goiás, da Faculdade de Letras, trabalho na área de análise do discurso, no Departamento de Estudos Linguísticos. Essa é a nossa 8ª aula do curso de vocalização de poesias. Nessa aula, nós já tivemos outras, né? Nesta aula, especificamente, nós vamos trabalhar com a vocalização recitatória e alguns aspectos que envolvem essa vocalização. Para isso, eu vou, primeiramente, relembrar vocês com o que a gente vem trabalhando, né? Olha, vocalização branca, vocalização performática livre, figurativa, vocalização cortada, vocalização cursiva, todos esses conceitos, digamos assim, estão sendo mostrados nas aulas anteriores. Sugiro, portanto, que você assista às outras aulas, né, para saber com mais detalhes sobre isso. Então, não se trata, esse é o primeiro aspecto, não se trata aqui de enrijecer conceitos, criar conceitos para que a gente feche o trabalho de vocalização e estruture o trabalho de vocalização. Não é isso. Se trata, portanto, do quê? Se trata de narrar, relatar uma experiência vivida pelo grupo Corpo de Voz, que tem mais de 10 anos de existência. Então, a partir dessas experiências do Corpo de Voz, nós fomos conversando ao longo desses anos e fomos tentando elaborar estratégias, né, que foram sendo utilizadas pelos vocalizadores dos diversos eventos e das diversas peças, né, que foram apresentadas. Então, se a gente usa estes nomes não servem de modo algum para que vocês comecem a classificar vocalizações alheias ou as próprias vocalizações, correto? Eles servem como um exemplo de uma experiência e para que vocês possam, então, construir a própria experiência na vocalização de vocês. Por quê? Porque, como eu disse na aula 6, o mais fundamental é a sua experiência com o poema. É a construção de relações que você, vocalizador, vai estabelecer com o poema, certo? Então, muito bem. Nós vamos falar da recitação. E não é uma coisa muito fácil falar da recitação, porque a recitação ela é algo que já está no nosso imaginário. Né? Declamar um poema. O poema serve para ser declamado. Então eu vou dizer com uma dada postura, com uma dada inflexão na voz, né? Porque é assim que se diz poesia, né? Então há esse imaginário construído. Ela é uma maneira de se dizer, acaba sendo muito utilizada, acaba sendo muito frequente, né? Como um modo de declamar, de dizer poesia. Entretanto, não é o único, claro. Mas nós vamos trabalhar aqui utilizando duas poetas, né? O texto de duas poetas para que vocês possam perceber determinadas distinções. Então, nós vamos trabalhar com um texto da Fernanda Marra, do livro Taipografia, é um livro de 2019, publicado pela Martelo Editorial. O poema que nós vamos trabalhar da Fernanda Marra chama-se Fugitiva. E nós vamos trabalhar com um outro poema chamado Não Creio em Ti, da Leodegária de Jesus, do livro Orquídeas. Tá certo? A Leodegária de Jesus é uma poeta negra, a primeira mulher negra a publicar um livro de poemas no estado de Goiás, né? Ela faz isso em 1906, com um livro que se chama Coroa de Lírios. A Leodegária de Jesus vive de 1889 a 1978, e ela, o segundo livro, né, o primeiro Coroa de Lírios, o segundo livro Orquídeas, que é esse que nós vamos trabalhar hoje o poema, é de 1928,
Leodegária já está aí com uns 39 anos de idade. O primeiro livro ela escreve aos 14, 15 anos de idade. O livro é publicado aos 17. Então veja só que uma jovem mulher negra a publicar o primeiro livro no estado de Goiás. E quantos de vocês já ouviram falar da Leodegária de Jesus? Né? Então nós vamos trazer agora para que a gente possa conhecer um pouco mais. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre a vida e a obra da Leodegária de Jesus, a professora Darcy França D'Onofrio faz um pequeno prefácio, um breve prefácio nesta obra, que é uma obra de 2014, é uma publicação do Ateliê Tipográfico da UFG. Há um texto aqui. Nesse texto ela cita um livro para se conheça melhor sobre a Leodegária de Jesus. O nome do livro é Lavra dos Goiáses 3, Leodegária de Jesus. É uma publicação da Cânone Editorial de 2011, tá certo? Bom, então vamos ao poema Não Creio em Ti. Sabes por que de repente meu coração entristece, ao pé de ti, dolente, minha alma aflita emudece? É que no morno carinho desse teu olhar escuro, percebo inquieta, adivinho, um afeto mal seguro. Não te conheço, não creio na firmeza da afeição que me dedicas. Receio que tenhas mau coração. Temo até que teu sorriso de uma doçura ideal, onde encontro o paraíso, guarde um veneno fatal. Oh, perdoa, mas duvido de tua imensa bondade. Penso que é tudo fingido, penso que é tudo maldade. Que me tens amor perfeito, eu quisera acreditar, mas tenho o grande defeito de sempre desconfiar. Não se descreve o delírio, que silêncio trago aqui. O meu pungente martírio só porque não creio em ti. A Leodegária de Jesus, ela neste mesmo livro, ela tem uma outra poesia, a poesia que abre o livro, chamada Goiás. Nessa poesia Goiás, onde ela exalta a cidade de Goiás, com as suas belezas naturais, com os seus rios sossegados, os seus vales belíssimos, né? os poentes roxos. Ela também, onde ela teve a primeira dor, onde ela teve o primeiro sonho, né? Toda essa subjetividade da autora sendo atravessada nessa descrição das belezas naturais de Goiás, ela há um tom mais ufanista, né? Há um tom de exaltação da terra aí, nesta poesia. Então parece ficar mais claro quando a poesia tem essa temática de exaltação a uma terra e um aspecto saudosista, que eu faça a poesia com um tom recitatório, né? E não necessariamente, tanto é que neste poema do Não Creio em Ti também é possível fazer isso. Existe uma estrutura da construção da estrofe, do verso, né, da poesia, do conjunto da poesia da Leodegária de Jesus, que a Darcy França D'Onofrio vai nos dizer que, quanto à forma, ela é uma poesia predominantemente parnasiana. Então há um cuidado com o esquema rímico, com o número de sílabas, esse Não Creio em Ti, né, versos construídos com 7 sílabas, que vão poder nos dar um indício para a recitação, certo? Então aí é possível. É possível ler esse poema de outras maneiras? Sim, claro. É possível lê-lo de outras maneiras. Há um esquema rímico e um esquema de construção dos versos que ele facilita a declamação. Ele parece indicar, talvez facilitar não seja a palavra, mas parece indicar a declamação. E, no entanto, não está impedido que a gente diga de outra maneira o poema. Tá certo? Eu posso dizer com paradas muito maiores, né? Para que então eu vá diluindo na voz
o esquema da rima, tornando a vocalização mais cursiva, né? E aí eu tenho uma vocalização que não vai ser recitatória, tá certo? O outro exemplo, para que a gente possa ilustrar, então, é da Fernanda Marra, no livro Taipografia de 2019, Fugitiva. Para que a gente possa ver que a autora aqui, ela tem uma outra construção poética, um outro trabalho muito mais relacionado a uma construção do verso livre, né? E um jogo com a letra, com a sentença, com o vocábulo, para que a gente possa perceber e ter acesso a diversas nuances do sentido aqui. Então, vamos primeiro ouvir o poema. Vocês vão ler, o poema ele está construído, são em 3 estrofes, certo? A última estrofe, eu vou ler a título de ilustração, eu vou vocalizá-la de 3 maneiras diferentes. E depois nós vamos marcar essas 3 maneiras, tá certo? Fugitiva. Viver é deveras repetitivo. Seguro? Só o meu padrão. Canso, logo fujo. Não mudo o mundo. Troco de lugar. São tantos. Morrer é para quando não há ondes. Morrer é para quando não há ondes. Morrer é para quando não há ondes. Então, olha só. O que nós temos aqui? Nós temos possibilidades de sentido e, nesse caso, numa conversa que a própria autora, a própria Fernanda, que é também uma pessoa muito querida, a gente pôde conversar sobre o próprio poema, né? E foi muito interessante essa nossa conversa. Vamos pensar aqui que existe uma singularidade que vocaliza o poema, que é tocada pelo poema. Existe uma singularidade que escreveu este poema. E existe uma terceira singularidade que vai ouvir este poema e que também vai construir sentidos. Se a autora constrói sentidos quando elabora, se eu leio e penso na vocalização, construo outros sentidos, quem me ouve constrói outros tantos, certo? Então isso é o mais fundamental do processo de vocalização. Há uma escolha de sentidos para vocalizar, né? E o poema pode nos oferecer, esse material pode, o material poético pode nos oferecer isso. Veja só, morrer é para quando não há ondes. Então, não há outros lugares, não existem outros lugares. Morrer é para quando não há. A segunda leitura, morrer é para quando não há ondes. Existem outros lugares. E a terceira, onde existe uma homofonia, porque a sentença, o verso escrito é o verbo haver, há ondes, o plural desse advérbio. Quando eu leio, eu produzo aondes, a palavra aonde pluralizada, certo? E eu coloco um tom interrogativo, que não há. O que há de pontuação aqui são 2 vírgulas. De resto, não há letra maiúscula, não há ponto final, também não há ponto de interrogação. Existe... mas então como é que é possível fazer essa terceira leitura? Morrer é para quando não... Perdão. Morrer é para quando não. Aondes? Como é que é possível fazer essa leitura colocando essa tonalidade interrogativa, se não há ponto de interrogação?
autor, o eu lírico, digamos aqui, né, a subjetividade que aparece na poesia, viver é deveras repetitivo, seguro, só o meu padrão. Há uma fuga de algo. O poema se chama Fugitiva. Então também há uma fuga de de padrões em todas as instâncias. E, portanto, também na instância da letra. Não só na instância dos sentidos de uma vida que eu posso ter outras tantas e trocar de lugares, e porque são tantos os outros lugares, já que eu não mudo o mundo, eu troco de lugar. E aí quando na última estrofe morrer pode adquirir todas essas nuances, né? Há lugares para morrer. Não há lugares para morrer. Então, morrer aonde? Há tantos outros lugares para se morrer assim? E aí há um questionamento. Será que existem outras possibilidades para se ler essa última estrofe da Fernanda? Sim, pode haver. Aqui eu consigo ver essas três, né? E aí, isso dá dos cortes, né? Aonde eu paro. Eu tenho um tempo antes do não, eu tenho um tempo depois do não há, né? Então, colocar esses tempos produz numa mesma estrofe sentidos diferentes. Qual é o sentido que eu vou escolher para vocalizar, certo? Então, finalizar com essa aula com o texto da Fernanda é interessante porque são duas poetas em tempos muito diferentes, lidando com a língua de maneiras muito diversas. Lidando com a língua no processo de produção de sentidos de modo diferentes, né? Mas há algo onde viver é repetitivo, eu canso, eu logo fujo, não creio em ti. Deixa eu só retomar aqui o poema. Oi, estava tão fácil de achar. Não creio em ti, na tua imensa... perdoa, mas duvido da tua imensa bondade, penso que é fingido. Ela está atrás de duvidar das coisas. Ela está atrás de não acreditar nas coisas como elas se apresentam de fato. Então, se viver é deveras repetitivo, seguro é só o meu padrão. Então, se eu canso, eu fujo. Eu também estou atrás de outras coisas, de outros lugares, inclusive outros lugares para morrer. Então, essa similaridade, na medida em que eu consegui elaborar essa aula pensando nessas similaridades entre as poesias, pensando no distanciamento entre os usos da linguagem, né? Para que a gente pudesse perceber que o que importa é a maneira como a gente lida com o poema. Eu posso declamá-lo, eu posso não. Será que cabe uma declamação, um tom declamatório aqui na poesia da Fernanda? O que é que faz tornar essa poesia, vocalizar essa poesia numa vocalização recitatória? O que produziria aqui? Né? O que a gente teria de outros sentidos? Né? Vocês podem tentar fazer o teste aí e ver se existem outros sentidos, se a gente pudesse ler esse poema da Fernanda de outra maneira, né? Tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Curtam se gostaram, compartilhem, divulguem, fiquem bem, fiquem em casa com saúde e até uma próxima.